alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a lição da revista, vejam esta pré-aula, acessem o texto que nós compusemos e na base do qual nós estamos fazendo esta pré-aula. A pré-aula não tem base nos tópicos da revista, é um subsídio a mais, não é? Então, o irmão primeiro estudou a revista, agora o senhor assiste a pré-aula e vê o texto que nós elaboramos, que está postado aí no portal Escola Dominical, para ter subsídios complementares à lição. Depois, acesse outros textos que nós colocamos no portal Escola Dominical a respeito da lição. Ouçam as leituras diárias, que são com breves comentários em áudio dos textos sugeridos na lição, na revista. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta lá na sala dos professores do portal Escola Dominical, lá na sala dos professores do portal Escola Dominical. O irmão se cadastre e o irmão terá acesso à sala dos professores. E a equipe do portal Escola Dominical estará gentilmente respondendo as suas questões. Acessem nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, links de outros textos de apoio e de outras videoaulas a respeito da lição, inclusive com outras faixas etárias e outros currículos de Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube, o irmão pode acompanhar a transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical, que se realiza somente quando a igreja local se reúne, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste quarto trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Estamos estudando a doutrina da salvação, a soteriologia, que foi o tema que foi central na Reforma Protestante, que comemora 500 anos neste próximo mês de outubro de 2017. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, que é diretor da Faculdade Refidim, a Escola Teológica das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, a salvação na Páscoa judaica. Nós vimos na lição passada que a salvação foi planejada por Deus na eternidade. E quando o homem pecou, no dia mesmo da queda, Deus revela este plano ao anunciar em Gênesis 3:15 que da semente da mulher viria alguém que restabeleceria a comunhão entre Deus e o homem, que esmagaria a cabeça da serpente, embora tivesse ferido o seu calcanhar. Esta é a mensagem que Deus deu, e nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada, na verdade, ela é a narrativa da execução deste plano da salvação. Deus revelou as Escrituras Sagradas, Deus revelou a sua palavra ao homem, num espaço de 1500 anos, através de 40 autores, para mostrar como está cumprindo esta promessa da salvação. Eu posso dizer que a Bíblia tem como assunto Jesus Cristo. O assunto da Bíblia é Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Tudo na Bíblia converge para Jesus. Jesus mesmo disse isso.
lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5, no versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja que Jesus falava do Antigo Testamento, que eram as Escrituras existentes, quando ele disse isso. E todo o Antigo Testamento fala de Cristo. E o Novo Testamento mais ainda. Porque o Novo Testamento começa com os Evangelhos, que são a narrativa da vida de Cristo, com Atos dos Apóstolos, que é a continuidade da obra de Cristo. Depois as epístolas, que trazem a doutrina a respeito do ministério de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. E termina com o Apocalipse, que fala a respeito do fim de todas as coisas, com o cumprimento cabal de todas as profecias que ainda não foram cumpridas. Então, nós vemos que o assunto da Bíblia é Jesus. E Jesus diz que as Escrituras falam dele. E se Jesus é o Salvador, e se Jesus veio para salvar, a narrativa bíblica está envolvida na salvação. E é por isso que foi muito feliz o nosso comentarista ao, logo na segunda lição, falar um pouco da tipologia bíblica da salvação. O que é um tipo? E o que quer dizer essa tipologia? Um tipo é uma correspondência análoga em que eventos, pessoas e lugares anteriores na história da salvação tornam-se padrões por meio dos quais eventos posteriores, pessoas e etc. são interpretados. Foi G.R. Osborne quem deu essa definição de tipologia. Já nós podemos ter uma outra definição dizendo que os tipos são um conjunto de quadros diretamente da mão de Deus, pelo qual ele ensinaria para o seu povo coisas incompreensíveis. O tipo, a palavra tipo, vem do grego typos, que quer dizer caráter. Né? Como nós vemos no início da escrita. A escrita surgiu lá na Suméria, lá na Mesopotâmia, e os arqueólogos mostram que, como era feita a escrita? Eram feitas tabuinhas com os símbolos que eram colocadas na argila. E na argila que nós temos os primeiros documentos escritos. Mais ou menos algo como acontecia na máquina de escrever. Você tem o tipo, por isso que se chama tipo, que batia na fita e imprimia aquela figura que é da letra, do tipo. O tipo é uma figura, é uma marca, é um sinal que Deus coloca para ensinar as coisas futuras. Isso fica bem claro quando o escritor aos Hebreus fala que a lei era a sombra dos bens futuros. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, está escrito: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, tudo que foi estabelecido por Deus na lei era uma figura, um sinal, uma sombra, uma ideia do que aconteceria com Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu as profecias. Jesus Cristo é o antitipo, quer dizer, todas as coisas, eventos, acontecimentos, pessoas, objetos que apontam para Jesus, que é o antitipo por excelência das Escrituras. Então, quando nós falamos na tipologia bíblica, nós estamos falando do significado, do sentido de acontecimentos, de pessoas e de objetos que indicavam a Jesus, porque a Bíblia tem como assunto Jesus.
E as escrituras, Jesus diz, testificam de mim. Então, acontecimentos nas escrituras, pessoas nas escrituras, objetos nas escrituras, falam a respeito de Jesus. Indicam aspectos da pessoa de Jesus, da obra de Jesus. E quando nós, então, estudamos a tipologia bíblica, nós vamos buscar nestes acontecimentos, nestas pessoas, nestes objetos, algo que nos ensine a respeito de Jesus. Como disse a definição aqui que nós lemos, né? É uma forma de Deus nos ensinar, nos revelar coisas incompreensíveis. Nós entendemos a realização do plano de Deus através destes tipos, destas figuras que o Senhor quis que fossem registrados nas Escrituras. Então, quando eu falo em tipologia bíblica, eu falo em salvação. Por quê? Se o assunto da Bíblia é Jesus, Jesus é o Salvador e Jesus é a salvação, logicamente que a Bíblia vai falar de salvação. É por isso que eu digo que a narrativa bíblica, na verdade, é um desenrolar da execução do plano da salvação. E é em termos de salvação que nós temos que entender principalmente a tipologia bíblica. Há muitas pessoas que extrapolam a tipologia bíblica, né? Existe a tipologia bíblica, Deus escreveu, e nós lemos aqui em Hebreus, sombras dos bens futuros. Algumas pessoas procuram ver tipo em tudo, procuram ver tudo. Nós temos que tomar cuidado que a Bíblia não pode ser interpretada única e exclusivamente do ponto de vista tipológico ou alegórico. Não. A Bíblia Sagrada tem que ser interpretada primeiramente, literalmente. Agora, existe uma aplicação, né? Aquela literalidade, aqueles acontecimentos, aquelas pessoas e aqueles objetos que realmente existiram, eles apontam para Jesus, têm um significado para Jesus. E a salvação, ela é um assunto eminentemente constante nas tipologias. Por quê? Porque se o assunto da Bíblia é Jesus, e se Jesus é o Salvador, o assunto da Bíblia é a salvação. E, portanto, todas as tipologias se aplicam à salvação. A doutrina da salvação é o principal ensino que se extrai da tipologia bíblica. E entre estes eventos, essas pessoas, esses objetos, a Páscoa judaica, o evento da Páscoa, a instituição da Páscoa, é riquíssima para nos ensinar a respeito da salvação, a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo. E o nosso comentarista escolheu a Páscoa pela riqueza que ela possui, para nos indicar a tipologia bíblica na doutrina da salvação. Antes de falarmos especificamente da Páscoa, que é o assunto da lição, eu gostaria de dar alguns exemplos anteriores à Páscoa desta tipologia bíblica da salvação. Nós vimos que Deus disse no Éden que a semente da mulher, tendo ferido o seu calcanhar, esmagaria a cabeça da serpente. E na aula passada nós chegamos até a mostrar a alegria de Eva ao ter Caim como seu primeiro filho, por causa justamente da promessa de Deus da salvação através de um varão, através de uma semente da mulher. Mas Caim não seria o Salvador. Mas no episódio de Caim e Abel, nós já temos um aspecto da tipologia da salvação. Lembrem os irmãos que nós dissemos que Deus começa a realizar o seu plano da salvação matando um animal para dele fazer as túnicas de peles para o primeiro casal. A Bíblia não diz que animal é este. A tradição judaica acha que foi um cordeiro. Mas, de qualquer maneira, aí começa o chamado rastro de sangue das Escrituras. E este rastro de sangue fala tipologicamente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que
não havendo o derramamento de sangue, não há remissão. Então, esse rastro de sangue das Escrituras, que começa lá naquele animal que é morto para que houvesse as vestimentas do primeiro casal, começa ali esse rastro de sangue que vai até Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso é uma tipologia já do sacrifício. É o ferimento do calcanhar de que diz Deus. E quando nós falamos em ferimento, nós falamos em sangue, em derramamento de sangue, em ferida. Não há ferida que não tenha derramamento de sangue. Então, isso já é uma tipologia. Mas no episódio de Caim e Abel, em que Caim mata Abel, nós vemos aqui já um justo, e Jesus disse que Abel era justo, um justo inocente, que é morto por causa da sua fé em Deus. Então Abel já é um tipo de Jesus. Um justo inocente, que tem o seu sangue derramado por sua obediência a Deus. E Caim, que a Bíblia diz que era do maligno, provoca esse derramamento de sangue. E mais, o próprio Deus diz que o sangue de Abel clamava até os céus. A nos indicar também que o pecado do homem exigia da parte de Deus um ato de justiça. Porque se Caim, matando Abel, houve um clamor pela vingança divina, quanto mais a desobediência do homem em relação ao próprio Deus. Veja bem, se a retirada da vida de uma criatura exige vingança, quanto mais a rebelião contra Deus. Então o episódio de Caim e de Abel nos mostra a necessidade da justiça divina diante da prática do pecado e nos mostra um justo inocente que morre por causa de sua obediência a Deus, morte ocasionada pelo maligno. Então aqui nós vemos já a tipologia do Salvador que morreria no lugar do homem, derramando o seu sangue, mesmo sendo inocente, para satisfazer a ira divina. Mas nós temos um outro episódio, ainda no livro do Gênesis, que nos fala a respeito da salvação. É o livramento de Noé e de sua família do dilúvio. Deus resolve destruir toda a humanidade por causa do pecado. É a ira de Deus que se manifesta diante da injustiça e da impiedade dos homens. Mas teve um homem que achou graça diante de Deus, Noé. E Deus mandou que Noé construísse uma arca, e nesta arca, Noé livrou a si e a sua família do dilúvio. A arca é um objeto que simboliza Jesus. Por quê? Porque na arca, Noé se livrou da ira de Deus. Estando na arca, entrando na arca, ele escapou da ira de Deus, assim como sua família. E embora tivesse pregado durante 100 anos para que o povo cresce que Deus iria dar o juízo, ninguém creu. E por isso, todos padeceram e morreram no dilúvio. Não creram na possibilidade de arrependimento dos pecados e de reconciliação com Deus. A arca simboliza Jesus. Lá em João 3:36, está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
estar em Cristo, estar na arca, representou para Noé e sua família o livramento da ira de Deus. Não sofreu as consequências da ira de Deus. E João escrevendo, e aqui o apóstolo Paulo escrevendo, nos mostra que quem crê no Filho, quem está em Jesus, não tem condenação, não é condenado, não sofre a ira de Deus. Então nós temos aí uma outra figura da salvação na arca que livrou Noé e sua família do dilúvio. Mas temos uma terceira passagem tipológica aqui, em Gênesis capítulo 12, na chamada de Abrão. Deus diz para Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus, dizendo que aquela semente da mulher lá, isso nós vamos ver melhor na próxima aula, era a posteridade de Abraão. Seria a nação de Abraão seria formada, que viria a semente da mulher, o Salvador. Aí é uma bênção para todas as famílias da terra. Ora, se da posteridade de Abraão viria a bênção de todas as famílias da terra, esta bênção começaria com o seu filho, já que Abraão não tinha nenhum filho. E Deus prometeu lhe dar um filho. E é este filho, Isaque, que nasce 30 anos depois desta promessa que Deus deu a Abraão, e já então chamado Abraão, que Deus pede para que fosse levado ao sacrifício. E lá no episódio do sacrifício de Isaque, que os judeus chamam de Akedá, lá em Gênesis 22, nós temos a tipologia da salvação. Isaque, o filho da promessa, Isaque, aquele que Deus deu a Abraão, tinha que ser sacrificado. Tinha de morrer. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o Senhor disse: não faças tal. E apareceu um carneiro preso nos matagais. E Abraão sacrifica este carneiro em lugar de Isaque. Isaque é poupado e no seu lugar um carneiro morre. Isaque deveria morrer, mas ele não morre porque um carneiro substitui. E aqui nós temos prefigurada também a salvação. Era assim que as famílias da terra seriam benditas na posteridade de Abraão. A posteridade de Abraão, que é Cristo, é o que a gente vê lá em Gálatas 3:16. Vamos ler aqui para os irmãos. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, Paulo aqui mostra que esta posteridade em que todas as famílias da terra seriam benditas era Cristo. E Cristo é representado por aquele carneiro que substitui Isaque. Isaque, a semente dada por Deus a Abraão, mas que merecia morrer mesmo assim. Porque o homem criado por Deus é pecaminoso e merece morrer. Mas no seu lugar viria Jesus. E tanto esta é a tipologia da salvação, que através do sacrifício de Isaque, Deus mostrou a Abraão como se daria o cumprimento da promessa de que da posteridade dele, que Paulo disse que é Cristo, todas as famílias da terra seriam benditas. Porque é o próprio Jesus quem o disse. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8,
no versículo 56, Jesus diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo? No dia em que Jesus cumpriria a promessa da salvação. Neste episódio do sacrifício de Isaac, Deus revela a Abraão que assim seria cumprida a promessa de fazer benditas todas as famílias da terra. Assim seria feito, através de alguém que morresse em lugar do ser humano, assim como aquele carneiro morreu em lugar de Isaac. Mas o tema da nossa lição é a salvação na Páscoa judaica. Esta nação que Deus prometeu formar a partir de Abraão começou com Isaac, que era o filho da promessa. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú desprezou a bênção da primogenitura. E conforme Deus já havia adiantado a Rebeca, quando ela ainda estava grávida, o maior serviria ao menor, portanto a bênção de Abraão passaria para Jacó e não para Esaú. Jacó recebe esta bênção da primogenitura, tem 12 filhos. Deus providencia que José vá escravo para o Egito. Lá ele se torna governador do Egito. E diante da grande fome na terra, Deus, através de José, poupa a família de Jacó da fome. Eles vão morar no Egito. E lá no Egito viverão 215 anos. E neste meio tempo, Deus faz com que Israel se multiplique grandissimamente. Porque a promessa de Deus era que faria dele uma grande nação. E eles que foram com 70 almas para o Egito, obtiveram depois, saíram do Egito 215 anos depois, com 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Alguém pode estar estranhando eu estar falando em 215 anos. Mas foi esse o tempo que Israel ficou no Egito. Muitas pessoas dizem, não, Israel ficou 400 anos no Egito. Não, irmãos. Os 400 anos, isso aqui é bom nós deixarmos bem claro, os 400 anos são o tempo entre o nascimento de Isaac e o início da jornada para a terra de Canaã. Foi o que Deus disse para Abraão. Veja bem, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Então 400 anos é o tempo da peregrinação da semente de Abraão sem terra. E quando começou esses 400 anos? Quando surgiu a semente de Abraão. Qual foi a semente de Abraão? A semente da promessa. Isaac. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, ele diz assim no versículo 17. Mas digo isto, que tendo o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. Depois de quem? Depois do quê? O versículo anterior fala, ora, as promessas foram feitas a Abraão. Então, a lei veio 430 anos depois que as promessas foram feitas a Abraão. Ora, Abraão recebeu essas promessas com 70 anos.
teve Isaac com 100 anos. Então, quando Paulo diz que as promessas foram feitas a Abraão 430 anos antes da lei, a lei foi entregue no Monte Sinai, onde o povo de Israel chegou cerca de 3 meses depois de ter sido liberto do Egito. Então quer dizer que da promessa que Deus fez a Abraão até a chegada ao Monte Sinai, quando foi entregue a lei, ocorreram 430 anos. Então não podia ter 400 anos no Egito. A peregrinação da semente de Abraão durou 400 anos, porque é desde o nascimento de Isaac até o Monte Sinai. E a lei veio 430 anos depois das promessas, porque as promessas foram feitas para Abraão quando ele tinha 70 anos, e Isaac nasceu quando Abraão tinha 100. Aí você tira os 30. Então os irmãos percebem que os 400 anos não é o tempo que eles ficaram no Egito. No Egito eles ficaram 215 anos. Flávio Joséfo fala precisamente disso no seu livro Antiguidades Judaicas, que foram 215 anos os anos em que Israel ficou no Egito. Olha o que diz Flávio Joséfo, lá nas Antiguidades Judaicas. Os israelitas saíram do Egito no mês Xantico ou Nisan, a 15 da lua, 430 anos depois que Abraão, nosso pai, tinha vindo à terra de Canaã, e 215 anos depois que Jacó veio ao Egito. Então, Joséfo mostra bem isso com clareza. Então, essa história que Israel ficou 400 anos no Egito não é a conta correta. Ele ficou 215 anos. Destes 215 anos, 80 anos foram de escravidão. Veja bem que quando o povo chegou ao Egito, com aquelas 70 almas, José era o governador do Egito. E José tinha, a Bíblia diz, que ele se tornou governador do Egito com 30 anos. Né? Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 40. Diz o seguinte, aliás, capítulo 41, a Bíblia diz assim, versículo 46, Gênesis 41, 46, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, e José morreu com 110 anos. Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 50. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Então, se ele assumiu o governo do Egito com 30 anos, e se fez a conhecer aos seus irmãos no segundo ano da fome, então já havia passado 9 anos que José era governador do Egito. Então ele tinha 39 anos quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos e quando Jacó veio. Então, ele morreu com 110 anos, sendo governador do Egito, o povo não ia sofrer sendo escravo. Ao contrário, tinha todas as regalias, morava na terra de Gósen durante, durante todo o tempo do governo de José. Então José governou o Egito com os seus familiares com ele, quando ele tinha de 39 até 110 anos. Isso dá 70 anos praticamente. Então, os primeiros 70 anos que o povo de Israel esteve no Egito, José era o governador. Quando José morre, também eles não escravizam. O livro do Êxodo diz que os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Uma nova dinastia.
Isso depois. Veja bem que mesmo José morrendo, a fama de José, o respeito de José, fez com que o povo de Israel vivesse bem ainda. Só quando se levantou uma nova dinastia, e a história diz que foram os Ixos, um povo nômade que dominou o Egito e passou a governar o Egito, este povo é que inicia uma nova dinastia, e esta dinastia não conhecia a José. Pelo contrário, via em Israel um povo ameaçador para o seu domínio. Aí começa a perseguição. Perseguição que se dá com a ordem para matar os meninos justamente na época em que Moisés nasce. Então nós podemos entender que o tempo de escravidão de Israel foram os 80 anos da vida de Moisés, até ele começar a libertar o povo do Egito. Porque quando ele foi libertar o povo do Egito, ele tinha 80 anos de idade. Então o sofrimento de Israel começa aí, nesta ordem deste faraó para matar os meninos, quando do nascimento de Moisés. Então, nós temos aí 80 anos de sofrimento. E quando Israel começou a sofrer, ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus. Lá nos 80 anos de sofrimento, ele clamou a Deus. E Deus então vai chamar Moisés para vir libertar o povo. Por quê? Porque o povo já tinha o número que Deus queria. Deus tinha feito a multiplicação. Porque não há nação sem povo. Deus levou Israel para o Egito para formar esta grande nação. Parte da promessa salvífica, da chamada de Abrão. Fartei uma grande nação. E desta grande nação viria a posteridade que faria benditas todas as famílias da terra. O objetivo de Deus de formar Israel era a salvação do homem, porque era de Israel que viria o Salvador. E Deus então, quando essa nação já está formada, já tinha um povo, ele precisava ter uma lei, precisava ter um território e precisava ter um governo. Precisava ter governo, lei e território. Então Deus traz Moisés para o Egito, para que Moisés libertasse o povo, para que Moisés entregasse a lei ao povo, para que aquele povo se transformasse no povo de Deus e passasse a ser governado pelo próprio Deus. E tivesse um território, que era a terra de Canaã, que havia sido prometida a Abraão. Fartei uma grande nação. É a promessa de Deus. Deus está cumprindo a sua promessa. Fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei se te abençoarem, amaldiçoarei se te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai-te da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E depois Deus disse, lá no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. Então Deus, agora que existia um povo, este povo precisaria do governo e da lei de Deus, se transformar no povo de Deus, para ter a terra de Abraão. Tudo isto para que surgisse a posteridade, que tornaria todas as famílias benditas. Então é neste contexto que Moisés vem para o Egito para libertar o povo. E a libertação se dá de forma pedagógica. Deus revela o seu nome para Moisés, porque então ele era conhecido como Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele não tinha dito, eu sou o que sou, Yahvé. Ele não tinha se identificado como o autoexistente, como aquele que existe por si só. E que queria ter um povo. E é essa a proposta que Deus dá a Moisés. E Moisés vai até o povo. Mas o povo tinha vivido 215 anos no Egito. Só conhecia os deuses do Egito. Ele não conhecia o próprio. Ele conhecia, assim, de ouvir falar,
por causa da transmissão das mensagens dos patriarcas aos seus descendentes, mas já tinha até esquecido da promessa de Abraão, da terra de Canaã. Eles estavam muito bem no Egito, nem se preocupavam com Canaã. E agora Deus os faz desgostar do Egito para clamar a Deus. E aí Deus, pedagogicamente, vai mostrar que ele é o único e verdadeiro Deus. As pragas do Egito, elas são lançadas sobre o Egito para mostrar a Israel que só há um Deus. E este Deus é o Deus de Israel. O Deus que Israel serve. O Deus que quer ter aliança e fazer aquele povo seu povo. Cada praga desqualificava um deus do Egito. O rei Nilo é o primeiro deus egípcio que é ridicularizado, as rãs, os piolhos, enfim, todas as pragas. Mas agora vai chegar o momento da última praga. O Egito está dizimado. Perdeu toda a sua produção agrícola. Os seus habitantes não têm saúde. Todos os deuses do Egito são ridicularizados. O povo do Egito não quer que o faraó mande o povo embora. Mas faraó ainda não tinha sido tocado. Ele que era uma das principais divindades egípcias. E Deus então avisa Moisés que ainda haveria uma praga antes que o povo fosse liberto, que seria a morte de todos os primogênitos, a começar do primogênito de Faraó. Ele próprio um Deus, tanto o Faraó quanto o primogênito. E o primogênito de todos os egípcios e de todos os animais. Deus anuncia a morte dos primogênitos e diz que depois desta praga, Faraó deixaria o povo ir. Mas antes que viesse esta praga, Deus institui uma solenidade, uma festividade. Como eu disse para os irmãos, este povo teria que ter agora, se transformar no povo de Deus. Teria que ser o povo de Deus. E para ser o povo de Deus, ele deveria ter um modo de vida diferente. E Deus então institui um calendário, um novo calendário. Eles não se seguiriam o calendário do Egito. Eles passariam a ter um novo calendário. E este novo calendário teria como primeiro mês o mês de Abib, também conhecido mais tarde como o mês de Nisan. E este seria o novo calendário. E neste novo calendário, neste novo mês, nestes novos meses, logo neste primeiro mês, seria celebrada uma festividade no dia 14 deste mês, que seria a Páscoa do Senhor. É o que está escrito lá em Êxodo 12 e 11. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão,
e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Na vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Nós lemos toda esta passagem para os irmãos entenderem a instituição da Páscoa, o que era a festa da Páscoa. Porque esta festa da Páscoa nos fala da salvação da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. É muito importante isso para que os irmãos entendam. Primeira coisa que nós vemos aqui é que a Páscoa é instituída, mas as pessoas deveriam pegar o cordeiro no dia 10 do primeiro mês. E só sacrificar o cordeiro no dia 14 deste mesmo mês. Isso é muito importante. O cordeiro, ou o cabrito, simboliza Jesus Cristo. Por isso que João Batista, no dia seguinte ao batismo de Jesus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa fala de Jesus, é tipo de Jesus. Por isso Jesus é identificado por João como o Cordeiro de Deus. Então, a salvação já começa daí. A peça principal da Páscoa é o Cordeiro. Ele tinha que ser escolhido no dia 10 e sacrificado no dia 14. São mais de 3 dias, porque ele tinha que ser sacrificado à tarde, então daria ali uma metade de um dia, 14. Então nós temos dia 11, dia 12, dia 13 e metade do dia 14. São 3 dias e meio, que simbolizam os 3 anos e meio do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vamos nos evangelhos, nós vemos que Jesus participou do seu ministério de 3 Páscoas. Como ele começou seu ministério antes da Páscoa e termina seu ministério na Páscoa, houve aí alguns meses antes da primeira Páscoa de que Jesus participou no seu ministério público. Isso dá 3 anos e meio. Os 3 dias e meio em que o cordeiro era escolhido e colocado em observação para depois ser sacrificado, nos fala do ministério de Jesus. Jesus foi tirado do meio do povo de Israel, apresentado ao povo de Israel no seu batismo por João Batista, e durante 3 anos e meio foi observado pelo povo de Israel. Ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. João diz no seu evangelho: eu vim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para Israel. E Israel pôde observá-lo durante 3 anos e meio. São os 3 dias e meio da observação da Páscoa. Então a Páscoa já fala aí. Essa é a primeira. E eu li todo o texto para a gente ver, texto por texto ali, o que nós temos de tipologia com relação a Jesus.
lá em Mateus 10:6, Jesus diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus mandou que os discípulos, naquele estágio, eles pregassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E naquele episódio daquela mulher cananeia, Jesus diz lá em Mateus 15:24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os israelitas escolheram um cordeiro e o colocaram durante 3 dias e meio para observar o quê? Se ele era sem mácula. Olha o que está escrito aqui: o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Esses 3 dias e meio que o cordeiro ou o cabrito foram escolhidos, era para ser observado se ele não tinha mancha, se ele não tinha nenhum defeito, se ele não tinha nenhuma mancha, para poder ser sacrificado. Jesus foi observado durante 3 anos e meio para ver se nele não havia culpa, não havia mácula. E foi o que aconteceu. Ao final dos 3 anos e meio, Jesus teve proclamada a sua inocência pelas 3 autoridades a que ele estava submetido. Jesus estava submetido à autoridade do Sinédrio, que era o principal tribunal judaico. Era quem definia se alguém era culpado ou inocente de acordo com a lei. E no julgamento de Jesus, embora o Sinédrio tenha condenado, o condenou sem provas, porque não havia provas da sua culpa. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 26. Versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2 e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Os irmãos veem que Jesus, nenhuma testemunha se apresentou. E eles procuravam testemunhas falsas, e mesmo assim não acharam. Depois 2 testemunhas disseram: olha, ele disse que derribaria o templo de Deus e reedificaria em 3 dias. Aí o sumo sacerdote não usou esse testemunho e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus disse: olha, foi você quem disse. Ele não disse. Mas ele disse: mas em breve vereis o Filho do Homem. Aí o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, e ele não podia rasgar os seus vestidos. Lá no livro de Levítico diz que o sumo sacerdote jamais podia rasgar os seus vestidos. Quando ele rasgou os vestidos, ele perdeu a autoridade. E mais, a Bíblia diz que ele disse: blasfemou! Por que eu preciso de testemunhas?
E aí eles julgaram Jesus réu de morte por blasfêmia, sem testemunhas, e sem que isso tivesse a ver com o que as testemunhas haviam dito. Então, o Sinédrio, no julgamento, provou a inocência de Jesus. Essa foi a primeira autoridade que inocentou Jesus. Não achou culpa em Jesus. Não achou mancha em Jesus depois dos 3 anos e meio. Mas tem a segunda autoridade. A segunda autoridade é o tetrarca da Galileia, porque Jesus morava na Galileia. Então, o tetrarca da Galileia, que era Herodes Antipas, era o seu governante. E Pilatos manda Jesus a Herodes, porque o Sinédrio mandou Jesus a Pilatos, Pilatos mandou a Herodes. E veja o que Pilatos diz a respeito do juízo de Herodes. Lucas 23 e 15. Nem mesmo. Versículo 14. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Então aqui nós vemos que Herodes recebeu Jesus, Jesus não quis fazer nenhum sinal, ele devolveu Jesus para Pilatos. Portanto, Herodes não achou culpa em Herodes. E a terceira autoridade é o próprio Herodes. O próprio Herodes disse que não viu culpa alguma em Jesus. Então Jesus teve a declaração de que era inocente pelo Sinédrio, por Herodes e por Pilatos, que era o governo romano, a quem Jesus também estava submetido, porque a Judéia estava no Império Romano. Este cordeiro foi achado sem mácula. O cordeiro pascal não podia ter mácula, porque simboliza Jesus. Mas vamos adiante nesta tipologia da Páscoa. Na tipologia da Páscoa, lá no capítulo 12 de Êxodo, diz que o macho tinha que ser de 1 ano, não é? Ou seja, maduro já, e Jesus já era maduro, responsável diante da lei, tinha 33 anos. E diz o mais: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Jesus foi sacrificado à tarde. Ele morre às 3 horas da tarde, no meio da tarde. Ele é colocado no madeiro às 9 horas da manhã e morre às 3 horas da tarde. Este cordeiro tinha que ser sacrificado às 3 horas da tarde. É o momento em que Jesus dá a sua vida por nós. Então, aqui se mostra um cordeiro imaculado, observado por 3 dias e meio, que é sacrificado à tarde, que dá a sua vida à tarde, que tem o seu sangue derramado à tarde. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi observado pelo povo de Israel, para quem ele veio durante 3 anos e meio, foi declarado inocente, sem mácula, e derramou o seu sangue no meio da tarde, às 3 horas da tarde. Mas também se dizia que se tomaria do sangue. Então, como é que se mata um animal entre os judeus? Primeiro se derrama todo o sangue, não é? Porque o judeu não pode comer o sangue, então ele abate o animal e derrama todo o seu sangue. E este sangue todo que foi derramado, Jesus derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. Este sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas, na verga da porta e nas ombreiras da porta, para proteger a família, que à meia-noite o anjo da morte passaria e, vendo o sangue, não mataria o israelita, nenhum primogênito que estivesse dentro da casa protegido pelo sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E por isso nós não morremos. O efeito do sangue de Jesus, o derramamento do sangue de Jesus, o derramamento, a entrega da vida de Jesus, faz com que nós passemos da morte para a vida.
nós que deveríamos morrer por causa da ira de Deus, aqui é a mesma situação que nós temos lá da Arca de Noé que eu disse, nós que deveríamos morrer, agora ficamos vivos, somos mantidos vivos, somos protegidos pelo sangue de Cristo. Quando Deus nos vê, não nos vê, mas vê o sangue de Cristo em nós. E por isso nós poderemos entrar em comunhão com Ele e viver para sempre com Ele. Este sangue nos faz ter vida, assim como o sangue do Cordeiro Pascual, colocado nas portas, manteve a vida dos israelitas. O sangue de Jesus nos traz vida, e vida quer dizer comunhão. Eu já disse, morte é separação, vida é comunhão na Bíblia. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. E o versículo 16 diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O sangue do Cordeiro Pascal faz com que a morte vire vida, impede que a morte chegue. E é isso que o sangue de Jesus nos fez. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nós passamos a ter comunhão com Deus. Passamos a ter vida e vida eterna. E é por isso que no livro do Apocalipse está escrito, no capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem é lavado pelo sangue de Jesus tem acesso à árvore da vida, tem vida, pode eternamente estar com Deus. Outra coisa importante é que só nesta Páscoa é que se colocou o sangue nos ombreiras e na verga da porta. Nas outras Páscoas, e até hoje os judeus celebram a Páscoa, nas outras Páscoas o sangue do cordeiro era derramado, mas não era colocado na ombreira nem na verga da porta, para nos mostrar que o sacrifício de Cristo é único, um único perfeito. É um sacrifício perfeito, feito uma vez só. Por isso não é verdade que se refaz o sacrifício de Cristo em cada ceia do Senhor, ou em cada missa, como ensina a Igreja romana. Olha o que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. É um único sacrifício. E há um outro versículo, versículo 14, diz assim, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O sangue foi colocado na ombreira e na verga da porta só aquele dia. Porque só aquele dia o anjo da morte passaria. E eles tiveram para sempre a vida. As outras Páscoas relembram e comemoram aquele livramento que foi dado. A ceia do Senhor comemora o sacrifício de Jesus. Relembra o sacrifício de Jesus. Não é o novo sacrifício de Jesus. Não. Porque o sangue foi colocado uma só vez nas ombreiras e na verga da porta, para nos mostrar que a salvação dá vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos coloca em comunhão com Deus. Mas prossigamos aqui com a tipologia da Páscoa.
Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. O cordeiro tinha que comer. Tinha que ser comido, melhor dizendo. Né? Naquela mesma noite, com pães asmos e ervas amargosas. E mais do que isso, comerão a carne assada. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Irmãos, aqui nós temos alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto é que o cordeiro tinha que ser comido todo. O que não fosse comido tinha que ser queimado, não podia ser deixado para o dia seguinte. Ou seja, nós temos que nos entregar totalmente a Jesus. Ter comunhão. Quando a Bíblia fala em comer, fala em comunhão. Isso mostra que a salvação é individual, mas depende da comunidade. Veja que tinha que ser um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, se reuniam famílias. Justamente por quê? Porque aqui Deus dá a ideia da solidariedade. Deus dá a ideia da comunidade. A salvação é individual. Seria salvo da praga dos primogênitos todos aqueles que estivessem na casa debaixo da proteção do sangue. A salvação era individual. Mas exercida, experimentada na comunidade. É por isso que Cristo forma a igreja. Ele edifica a igreja depois que ele salva a humanidade. Porque a salvação tem que ser desfrutada, crescida, desenvolvida na comunhão. Por isso que o cordeiro tinha que ser comido pelas famílias. E mais, ele tem que ser comido todo. Só há salvação se nós cremos integralmente em Jesus. Nada do Evangelho, nada da palavra de Deus, que é quem testifica de Jesus, pode ser colocado do lado de fora. Ninguém é salvo abrindo mão de verdades bíblicas, distorcendo as doutrinas bíblicas, selecionando trechos das Escrituras. Não pode deixar nada para outro dia. Isso também nos fala que a salvação é uma realidade presente. Ninguém se salva pelo passado e ninguém vai ser salvo no futuro, depois da dimensão terrena. É aqui e agora a salvação. Hoje é o dia aceitável, diz a palavra de Deus. Hoje tem que ser comido o cordeiro. Hoje tem que haver comunhão com o cordeiro e com os irmãos. Mas outra coisa importante, o cordeiro tinha que ser assado, não podia ser comido, cozido nem cru, assado. E aí, irmãos, vem uma coisa interessante. Porque, e eu coloquei aqui no nosso esboço, como se assava o cordeiro. Eu coloco aqui o Talmud, né, a Mishnah, a tradição dos judeus, dizia como tinha que ser assado o cordeiro. Como tinha que ser comida? A cabeça com os pés e com a fressura? A única forma pela qual se podia preparar este cordeiro era através de espetos em forma de cruz. Primeiro eles tiram todo o sangue. E depois, para comer o cordeiro, para assar o cordeiro, não tem outra maneira senão em forma de cruz. Olha o que está escrito na Mishnah Pessah. 7 e 12a. Lá no Talmud, na tradição judaica. Como deve ser o cordeiro parcial assado? Deve ser tomado um espeto feito de madeira de uma romeira, colocado dentro da boca do cordeiro ou cabrito, até que saia no orifício inferior. Suas pernas e vísceras devem ser colocadas dentro, de acordo com Rabi José o Galileu. Mas Rabi Akiva disse,
Deve haver uma espécie de fervura e por essa razão vocês devem suspender o lado de fora do cordeiro. O sacrifício pascal não pode ser assado com um espeto de metal, nem com uma grelha. Zadok relatou que o Rabão Gamaliel uma vez disse a seu escravo Tabi: vai e asse o cordeiro pascal numa grelha. Se alguma parte do cordeiro assado tocar a cerâmica do forno no qual está sendo assado, esta parte deve ser tirada fora. Se a gordura que cair do cordeiro no forno voltar a cair no cordeiro, esta parte tocada pela gordura deve ser cortada. O cordeiro ficava suspenso em espeto de madeira na forma de cruz. Irmãos, que tipologia linda! Foi numa cruz que Jesus, no madeiro, era espeto de madeira, que Jesus se imolou por nós. Toda a Páscoa, quando o cordeiro é assado, ele é assado numa cruz, para que não caia gordura na carne, para que ele não toque na cerâmica do forno. É na cruz. A Páscoa nos fala da redenção de Jesus na cruz. Como diz o hino 397, no último verso da primeira estrofe, esse hino de Frida Wingren: meu perdão foi consumado lá na cruz. Que bela tipologia. Mas o cordeiro também tinha que ser consumido com pães asmos. Pão sem fermento. E fermento na Bíblia significa o pecado. Significa aquilo que é ruim, aquilo que não procede de Deus. O cordeiro já era inocente. E os pães asmos com que se comia o cordeiro nos falam da pureza e da sinceridade de Cristo. Nos falam de Cristo, que é a verdade, que é o santo, que ele é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ele é o santo. O anjo Gabriel disse a Maria: aquele que há de vir de ti é o santo, e por isso será chamado Filho de Deus. Os pães asmos falam da santidade, da sinceridade. O apóstolo Paulo, ele fala dessa tipologia dos asmos, lá na Epístola aos Coríntios. Ele fala a respeito de Cristo, nossa Páscoa. E ele fala dos asmos, desse simbolismo dos asmos. Vamos procurar aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Os pães asmos nos falam da sinceridade, da verdade, da santidade e da bondade de Jesus. Por isso que o cordeiro tinha que ser consumido junto com os pães asmos. E o pão na ceia do Senhor simboliza o corpo de Cristo. Então o cordeiro sendo comido junto com os asmos, mostra que os salvos têm que ser santos. Assim como o seu Salvador é santo, ele tem que ser santo. É o que Pedro nos ensina, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Mas tem um outro aspecto. O cordeiro, ele tinha que ser também consumido com ervas amargosas. As ervas amargosas simbolizam o sofrimento que Israel sofreu no Egito. E falam agora do sofrimento de Jesus. Quando nós lembrarmos da salvação, nós temos que lembrar o seguinte: primeiro, que nós éramos oprimidos pelo diabo. Jesus veio curar a todos os oprimidos do diabo. Diz Pedro na casa de Cornélio, lá em Atos 10:38. Nós éramos oprimidos e agora fomos libertos. E devemos lembrar da amargura da vida no pecado. Mas também devemos lembrar que para escaparmos da amargura do pecado, Deus se fez homem e morreu por nós. Assumiu o amargor do pecado por nós. Morreu por nós. Sofreu por nós. Tomou a nossa culpa. Devemos lembrar sempre que o pecado faz mal. O pecado é amargo. E Jesus tomou esse amargor sobre si. E por isso nós não podemos, de forma alguma, permanecer no pecado. A salvação representa a libertação do pecado. Mas tem mais. O povo deveria comer a Páscoa com os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão. E deveria comer depressa, porque logo em seguida Faraó deixaria o povo ir, e o povo tinha que estar preparado para ir para a terra prometida. A salvação exige de nós a prontidão. Quem está em comunhão com o Cordeiro de Deus, quem está em comunhão com Jesus, quem sabe que a vida de pecado é um amargor e Jesus já tomou um amargor por si, quem vive em santidade, separado do pecado, está pronto para a qualquer momento entrar na terra prometida. A salvação traz prontidão para ir à cidade celeste, para o ponto final da salvação, que é a glorificação no dia do arrebatamento da igreja. A salvação traz prontidão, traz vigilância. Portanto, se alguém não quer que Jesus venha, se Jesus não quer que Jesus venha agora, sua salvação está em xeque. Porque o salvo tem que estar pronto, preparado para subir aos céus. O apóstolo Pedro, ele fala desta realidade. Quando ele fala assim, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santificação, vigilância, são aspectos indissociáveis da salvação. O salvo está pronto para ir morar nas mansões celestiais. Por isso ele cinge os lombos do seu entendimento. É obediente, como diz aqui o apóstolo Pedro. Ele cinge os lombos do seu entendimento, é obediente, não confiando em si mesmo, mas na graça de Cristo e buscando a santificação. Qualquer ensino da doutrina da salvação que dispense a santificação não é genuíno. E a tipologia da Páscoa nos mostra isto. A Páscoa nos mostra claramente que a salvação nos traz prontidão, vigilância e santificação.
E por fim, isso deveria ser lembrado todos os dias na história de Israel. Todos os anos eles deveriam celebrar a Páscoa, lembrando do livramento que tiveram no Egito e esperando a posteridade que faria benditas todas as famílias da terra. E a Páscoa hoje foi substituída pela ceia do Senhor. Nós não devemos celebrar a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. A celebração da igreja não é a Páscoa. Nem uma Páscoa judaica, nem uma Páscoa cristã. A celebração é a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós nos lembramos do sacrifício de Cristo. Como a Páscoa apontava para o sacrifício de Cristo, a ceia também aponta, mas agora retroativamente. A Páscoa fazia prospectivamente, a ceia faz retroativamente. E em toda celebração de ceia, nós nos lembramos da salvação. Nos lembramos que Jesus morreu por nós, assumiu a nossa culpa. E nós agora, crendo nele, temos vida. E devemos estar prontos para subir aos céus. E isto exige de nós separação do pecado e vigilância. Este é o ensino que a Páscoa judaica tem com relação à salvação. Amém.